Olá pessoal, tudo bem? Dando continuação aos nossos estudos, né? Hoje iremos fazer a correção da atividade de biologia da segunda série do ensino médio, página 27 do livro, né? Correção do exercício para recapitular. Então a questão 1 ela diz o seguinte: as arqueias e as bactérias são consideradas organismos de um mesmo reino, Monera. Quais são as características que permitem esse grupo e quais são as diferenças a ele? Então, quais são as características pertinentes a eles e os que diferenciam, né? Então, vamos lá. As bactérias e arqueias são organismos unicelulares. São uma característica que une esses organismos no reino Monera. E eles são o quê? Procariotos. O que é que significa isso? Que esses organismos não possuem membrana nuclear, separando o DNA do citoplasma celular. Todo o material genético fica solto dentro do citoplasma. Então, esses organismos também possuem parede celular, né? Então, isso são características que são agrupadas a esses organismos para eles ficarem dentro do reino Monera, né? Então, as arqueias apresentam, né, parede celular composta por polissacarídeos, glicoproteínas ou proteínas. Já as bactérias, elas possuem parede celular composta por peptidoglicanas, né? Então, isso é uma diferença entre arqueias e bactérias. Além disso, muitas bactérias apresentam membrana externa, já as arqueias não apresentam essa característica. As bactérias, elas possuem vários tipos de vida, né? Elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Já a maioria das arqueias são autótrofas, quimiosintetizantes. Então, está respondida a questão 1, tá? Vamos para a questão 2. A questão 2 é o seguinte: as bactérias são organismos de grande diversidade funcional. Aí diz assim: dê exemplo de alguns tipos de alimentação desses seres vivos. Então vamos lá. As bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas, tá? As bactérias são heterótrofas quando se alimentam de outros seres vivos ou partes de seus corpos. Elas são saprófitas quando se alimentam da matéria orgânica em decomposição. Elas são parasitas quando causam doenças em seres vivos. São simbióticas ou mutualísticas quando obtém alimento do hospedeiro e fornece-lhe alguma vantagem, pode ser outro nutriente ou alguma vantagem de defesa, algum tipo dessas coisas. As bactérias são autótrofas, né, quando elas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Questão 3. Antigamente, as cianobactérias eram classificadas como algas cianofícias. Por que essa classificação foi alterada? Então é o seguinte, gente. As cianobactérias elas formam colônias filamentosas e algumas possuem coloração azulada. Então as cianobactérias parecem uma alga, né? Tem a aparência, né? Quando foram encontradas pela primeira vez, pensou-se que eram algas, que só as algas elas pertencem ao reino protista. Por isso foram chamadas de algas azuis. Porém, verificou-se posteriormente que eram, na verdade, bactérias fotossintetizantes, ou seja, organismos procariotos. Então, deveriam ser agrupados dentro do reino Monera e não dentro do reino protista, né? No qual está agrupadas as algas, né, unicelulares e algas pluricelulares. Dando continuação à correção, a gente vai fazer a correção do exercício Biologia nos vestibulares e no Enem da página 27 também. Então, vamos lá. A questão 1, questão da FUVEST de São Paulo, ela diz o seguinte: um estudante escreveu o seguinte em uma prova: as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique. Obviamente que vocês não iriam concordar com essa afirmação, né? Então, as bactérias possuem DNA, porém, este DNA não é separado do citoplasma pela membrana nuclear, como nas células eucariontes. Questão 2, uma questão bastante extensa, né? Ela diz o seguinte: considera os seguintes componentes: parede celular, membrana nuclear, membrana plasmática e DNA. E ela diz: é correto afirmar que as células de fungos e protozoários possuem 2 e 4
Então vamos discutir lá. Letra A. As células de fungos e protozoários são células eucariontes, portanto possuem membrana nuclear. 2. Fungos e protozoários possuem DNA. Então tudo é verdadeiro, né? Letra B. Bactérias e animais possuem 1 e 2, parede celular e membrana nuclear? Não, né, gente? Então, bactérias são seres vivos procariontes, portanto, não possuem membrana nuclear. Porém, as células animais são eucariontes, logo possuem membrana nuclear. As células animais não possuem parede celular. Apenas bactérias, fungos e células vegetais possuem parede celular. Porém, a composição de cada uma delas é diferente, tá bem? Mas todas possuem parede celular. Letra C. Bactérias e protozoários possuem 2 e 4, membrana nuclear e DNA. Vamos lá. Bactérias e protozoários possuem DNA. Porém, bactérias, como já discutido, não possuem membrana nuclear. Todo o material genético, o cromossomo circular bacteriano, fica solto dentro do citoplasma. Letra D. Animais e fungos possuem 1 e 3. Vamos ver, né? As células de fungos e animais possuem membrana plasmática, certo? Membrana plasmática, o item 3. Porém, apenas os fungos possuem parede celular, certo? O item número 1. Lembrando que a parede celular dos fungos é composta por quitina, né? Igual ao exoesqueleto dos artrópodes. E a questão 3 é uma questão de múltipla escolha da PUC do Rio Grande do Sul. Pesticidas são um tipo de bactericidas que destroem procariotos por meio de diversos mecanismos, afetando a estrutura de peptidoglicanas, né? Que formam a parede celular das bactérias. O agente inibe a formação da parede celular, destruindo os ribossomos, que é uma organela responsável por produzir proteína nos seres vivos. E a toxina impede diretamente a síntese de proteína, alterando enzimas transcricionais. A droga bloqueia a formação imediata de RNA. Então, para uma proteína ser traduzida, primeiro tem que ser transcrita, e ela é transcrita do DNA por meio de um RNA, que depois vai virar uma proteína. Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra D. Então, pessoal, a gente encerra a nossa correção aqui e em breve a gente vai dar início ao outro assunto. Então, até o nosso próximo encontro.